Vamos lá, pessoal. Então, a mais uma aula do nosso curso de sólidos, no capítulo 8, falando sobre potenciais periódicos fracos, né? Influência de um potencial fraco. E esse item chama níveis de energia e planos de Bragg. Olha que interessante. Significa que tem uma relação, né? Os planos de Bragg que nós aprendemos lá atrás, no capítulo 5, né? Vão ter um papel importante aqui, né? Mas nós vamos começar esse capítulo e vamos usar esse exemplo para entender então qual é a relação entre os novos níveis de energia e os planos de Bragg, que é o exemplo formado por dois níveis próximos. É um sistema em que eu tenho dois níveis próximos e todos os outros são afastados. Então eu só tenho dois níveis que são próximos só, né? Da partícula livre toda, né? Somente para duas combinações de cada rede recíproca, então a gente tem dois níveis que são próximos. Bom, os estados que são afastados, a correção a gente sabe que, aliás, a gente pode manter a descrição de Sommerfeld, ou seja, energia da partícula livre, né? Energia igual a H2 módulo do momento ao quadrado sobre 2m, como uma boa descrição para os níveis de energia. Para esses dois níveis próximos, porque a correção então é só em segunda ordem, né? Só em ordem de U quadrado. Para esses dois níveis, então, a gente tem que aplicar a outra expressão que a gente viu, que é o caso 2, e que é essa expressão aqui, né? Que vão dar as correções em primeira ordem para a energia e as novas funções de onda. E aqui esse sistema de equações agora fica simples, porque fica um sistema de duas equações só, né? Só tem, então, dois níveis próximos, significa que a energia é próxima só para dois Ks da rede recíproca, K1 maiúsculo e K2 maiúsculo. Tá? Então, o sistema de equações que a gente tem que resolver seria esse aqui. Então, vamos fazer uma mudança de nomenclatura para simplificar a equação. Então, nós vamos chamar de Q ainda um vetor no espaço recíproco, que é o K menos o K1. Né? E o Kzão vai ser K2 menos K1, como o Kzão é o resultado de uma operação de dois vetores da rede recíproca, o resultado de uma operação de subtração, K também é um vetor da rede recíproca. Né? Então, se a gente faz essa alteração, a gente tem, então, essas novas equações. Né? CQ, epsilon menos E0Q, CQ, igual a U de K, CQ menos K, e o de baixo agora, para Q menos K, a vantagem é isso, né? É que a gente tem, então, a diferença. Os dois estados aqui, a diferença é de um vetor da rede recíproca. Né? Fica mais fácil, então, da gente entender. E aqui vai ficar um U de menos K, né? Porque aqui embaixo é K1 menos K2, então U de menos K. E nós já vamos usar o fato de que o U de menos K é o complexo conjugado de UK. Né? Bom, podemos reescrever essa equação em termos de um sistema de equações lineares e homogêneos, onde as incógnitas são os Cs e o epsilon, ou seja, as novas energias, entram como um parâmetro. Né? Então, isso que então a gente teria aqui, né, as novas representações. Então, esse aqui seria, se esse aqui é o vetor Q, esse aqui seria o Q menos K, onde a diferença daqui para cá, então, é exatamente o vetor da rede recíproca K. Né? Isso vai ser importantíssimo, essa é a ideia. Muito bem, então copiei aqui, né? Como é um sistema de equações lineares e homogêneo, obviamente uma das soluções é os dois Cs serem iguais a zero, que não significa estado nenhum. Para que ele tenha a solução não trivial, o determinante da matriz dos cofatores, né? Que é basicamente dos coeficientes, tem que ser igual a zero. E isso, então, nos dá a equação para as novas energias em função do U de K. Vai ficar um parâmetro, que aí eu precisaria dizer qual é o potencial periódico para calcular qual é o valor do U de K, e isso entraria aqui na nossa expressão.
mas essa equação é uma equação de segundo grau, fácil de resolver, e a gente tem aqui as duas energias, então, os dois possíveis estados de energia, que é esse termo mais a raiz quadrada, esse termo menos a raiz quadrada, né? Então, as novas energias são calculadas em função das duas energias anteriores, quando o potencial é zero, né? Se a gente fizer um gráfico, vamos olhar primeiro, antes de ir em frente, se a gente olha um gráfico, eu peguei aqui valores arbitrários quaisquer, né? Numa escala qualquer aqui, inventada da minha cabeça, e tracei aqui defini que o vetor da rede, um dos Qs aqui era Q igual a zero, né? E o outro era Q igual a 3, ou seja, 3 é um vetor da rede recíproca, né? Porque a diferença daqui até aqui seria o vetor da rede recíproca. Bom, então estão aqui as duas parábolas, né? Essa parábola aqui, essa parábola aqui. Agora, quando eu superponho isso com as funções, com as soluções da equação, isso é interessante, né? Se a gente olha, parece que não mudou muita coisa, né? Mas se a gente começa a dar um zoom nessa região aqui, ó, que é a região de interesse, né? Que é onde as energias ficam próximas. Porque aqui as energias são longe, então era de se esperar, né, dentro da nossa aproximação, que elas repetissem as energias da partícula livre. Mas se a gente vai dando um zoom e se aproximando da região de interesse, que é exatamente a meia distância entre os dois mínimos aqui, né, que representa Q e Q menos K, né? Então, exatamente no ponto intermediário, aqui não está muito no ponto intermediário, né? Aqui está em 2. Bom, enfim, eu fiz alguma coisa aqui da equação daqui para cá, enfim, mas vamos imaginar que seja, né? Então, se eu for ampliando, né, e eu chegar cada vez mais próximo, acho que eu fiz esse gráfico aqui para um conjunto de parábolas, para um conjunto de parâmetros, eu fiz esse com o outro e acabei esquecendo de trocar, mas enfim. De qualquer forma, a gente vê aqui, né, a curva tracejada seria o E0, seriam as energias zero, e as curvas cheias são as novas energias, né? Então você vê que nitidamente eu tenho uma separação nesse ponto aqui, em que antes as energias eram iguais, eu tenho uma separação em duas bandas de energia, né, muito bem definidas, e aquilo que a gente fala, a repulsão entre os níveis, né? Então, tem um aumento na distância entre os níveis de energia, né? Muito bem, se a gente analisa com um pouco mais de cuidado as condições de contorno, né? Então, as condições de contorno são essas aqui, né? Todos os outros estados, a diferença de energia é muito maior do que U, com exceção, então, nesse caso, para esses dois estados, que é para o vetor de onda K, vetor da rede recíproca K1 e K2, ou seja, para Q e Q menos K. Então, com exceção desses dois estados, né, Q e Q menos K, todos os outros, as energias são bastante diferentes. E pronto, seria isso aqui, né? O E0Q e E0 de Q menos K seria muito maior, né? Que é essa região de fora. Nessa região aqui, nessa região exatamente que tem a intersecção das duas curvas, as energias são parecidas, né? O que significa, como o E0Q e o E0 de Q menos K são energias que dependem do módulo ao quadrado de Q e de Q menos K, para que as energias sejam próximas, significa que os módulos têm que ser iguais. Módulo de Q e módulo de Q menos K tem que ser parecido. No ponto exato, então naquele ponto de intersecção exato, essa expressão é absoluta, né? E eu estou desenhando nessa região em torno aqui, isso aqui aproximadamente, tá? Qual é a conclusão? Agora, se a gente olha isso aqui, essa equação aqui, né, Q dá aproximadamente ou igual a Q menos K, isso aqui não é a condição de difração? Ou não é a condição, o que a gente discutiu no capítulo 5,
que define o plano de Bragg, perpendicular ao vetor de onda K. Vamos relembrar lá, né? Na formulação de von Laue, a gente descobriu que onde eu vou ter uma interferência construtiva, né? Onde eu vou ter um sinal interferindo positivamente, o vetor de onda do raio-x incidente menos o do raio-x espalhado, ele tinha que satisfazer essa condição K igual a Kzão menos Kzinho, né? E a gente viu que isso aqui implicava que, as condições desses dois vetores aqui definiam, então, estavam em cima de um plano de Bragg, né? Se a gente compara com o que a gente tem agora, veja, a gente tem exatamente isso. Nessa região, E0Q é igual a E0 de Q menos K, eu tenho Q da ordem de Q menos K. Se eu olho isso aqui, é exatamente a condição do plano de Bragg, né? Essa condição aqui, ó. Se isso aqui é Q e esse aqui é K, esse aqui é Q menos K, né? Então, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui que une os três vetores, digamos assim, ele está em cima de um único plano perpendicular ao vetor de onda K, que é o que a gente chama o plano de Bragg associado ao vetor de onda K. Então, o Q é o que a gente chama, né? Esse vetor Q aqui, ele tem que estar necessariamente, ou essa ponta dele aqui, tem que estar necessariamente e somente neste plano de Bragg, que dá exatamente essa condição de igualdade das energias, né? Então, isso é uma propriedade interessante que a gente obtém de olhar esse sistema idealizado, que é um sistema de dois níveis, né? E nessa região, a gente viu, então, que tem uma separação, né, dos níveis de energia por efeito, então, do potencial fraco, um potencial fraco, mas periódico, né? Então, isso traz uma consequência bastante interessante. Quando o E0Q e o E0Q menos, aproximadamente igual a E0Q menos K, ou seja, com o Q próximo a um plano de Bragg, então, quando eu estou naquela região próxima ao plano de Bragg, como é que ficam essas equações? Se eu uso o fato de que E0Q é da ordem de E0Q menos K, então esse termo vai dar zero e a energia então vai ficar E0Q, aqui vai dar duas vezes, né? Vai dar aqui dentro duas vezes E0Q dividido por 2, aqui dá zero, raiz quadrada de módulo de UK ao quadrado. Então eu descubro que exatamente no ponto em que as duas energias são iguais, ou em torno ali daquele ponto, a diferença dos dois níveis de energia é exatamente o módulo de U de K, ou seja, o potencial periódico ali mesmo fraco, ele gera essa separação dos dois estados de energia. Então, se a gente pega aquele gráfico que a gente fez, e esse ponto intermediário aqui é exatamente qual é? É exatamente o ponto K sobre 2, né? Que é onde passaria aqui o plano de Bragg, né? Onde estaria aqui, então, o plano de Bragg. E nesse ponto exato, né? A energia, o E0, que é esse ponto aqui, né? Do encontro entre as duas curvas que representam a função E0 de Q. E esse nível de energia, então, aqui, essa banda de energia, então, se separa, se afastando de mais a borda, a parte de baixo dessa banda, por mais módulo de UK, e a parte de baixo por menos módulo de UK, de forma que eu abro um gap de energia, né, uma diferença de energia de 2 vezes módulo de UK. Ou seja, o U calculado, a componente do potencial periódico que envolve a onda plana com o vetor de onda, na decomposição do potencial periódico, né, que envolve o vetor da rede recíproca K, que define esse plano de Bragg. Tá? Veja só que interessante. Uma outra consequência interessante e importante é que se eu calcular o gradiente da energia, tá? Eu vou obter H2 sobre M, Q menos meio de K. Né?
isso aqui a gente substitui, né, no lugar exatamente no plano de Bragg. Então, se eu pego aquela equação anterior, né, se eu pego, aliás, desculpa, pego aqui essa equação, substituo quem é o E0, né? O E0 de Q é H2, K2, Q quadrado. Quem é o E0 de Q menos K? H2, Q menos K, módulo de Q menos K quadrado sobre 2M. Substituo aqui dentro também, faço eu acho que para chegar aqui a gente desconsidera esse termo, porque ele é pequeno, escreve só esse aqui. E quando eu tiro o gradiente em Q, né, eu obtenho isso aqui, H2 sobre 2M, Q menos meio de K. E esse aqui é uma outra propriedade interessante. Quem é Q menos meio de K? Ora, meio de K é exatamente o vetor que liga a origem da primeira zona de Brillouin até o plano de Bragg, né? O vetor K, ele é o dobro de tamanho, né? A figura anterior do slide anterior está aqui, né? Cadê? Aqui, né? Esse aqui seria o vetor K todo, né? O plano de Bragg, ele passa exatamente na metade, né? No meio, na metade de K. O plano de Bragg divide, então, o K em duas partes. A gente viu isso lá no capítulo 5, né? Então, quem é Q menos meio de K? Q menos meio de K é esse vetor em vermelho, né? O vetor Q aqui, meio de K aqui. Se eu faço a subtração desses dois vetores, ele é esse vetor Q menos meio de K. Agora, como Q tem que necessariamente estar com a ponta em cima do plano de Bragg, e meio de K também está sobre a ponta sobre o plano de Bragg, Q menos meio de K vai estar sempre neste plano de Bragg. Então, ele vai ser paralelo a esse plano de Bragg, né? Então, o vetor Q menos meio de K é paralelo ao plano de Bragg, definido pelo vetor K. O que significa que o gradiente, deixa eu colocar aqui, que o gradiente é paralelo ao plano de Bragg. O gradiente da energia, então, o que o gradiente mede para mim? Como a energia varia, né? Então, a energia varia, a forma como a energia varia é através desse vetor gradiente de K, que é paralelo ao plano de Bragg. Mas o gradiente o gradiente de uma função qualquer é sempre perpendicular à superfície de energia constante, né? Ou, nesse caso, da função constante. Nesse caso, como é o gradiente da energia, é um vetor que é sempre perpendicular à superfície de energia constante. E isso é uma propriedade do operador gradiente, né? De uma função. Qual é a conclusão? Que as superfícies de energia constante são perpendiculares aos planos de Bragg. Olha só que interessante, né? A partir dessa informação, então, eu já sei que as nossas superfícies de energia constante vão estar, então, colocadas em cima ou perpendiculares aos planos de Bragg, né? E os planos de Bragg é útil porque o plano de Bragg é a única coisa, ele só depende de quais são os vetores da rede recíproca. E os vetores da rede recíproca são definidos a partir dos vetores da rede direta. Então, se eu conheço os vetores da rede direta, o A1, A2, A3, eu conheço B1, B2, B3 e, portanto, eu conheço todos os vetores da rede recíproca. Se eu conheço todos os vetores da rede recíproca, eu sei onde estão todos os planos de Bragg, né? E a superfície de energia constante, elas são perpendiculares aos planos de Bragg, mesmo, veja só, mesmo sem eu saber qual é o formato exato do potencial U de K. Nesse caso, basta que ele seja pequeno, né? Que o potencial periódico seja pequeno. Né? Então, isso é interessante, vamos completar a análise aqui. Então, quando a energia está exatamente, quando o Q está exatamente em cima do plano de Bragg, ou seja, na região de intersecção ali, né? A energia, então, é E0Q mais ou menos módulo de K, substituo esses dois valores de volta nas duas equações e obtenho quem são os dois coeficientes, e a gente obtém que o C de Q é mais ou menos o C, aliás, mais ou menos o sinal de U de K, C de Q menos K. Então, eles têm basicamente uma diferença de sinais. Então, isso dá para a gente duas situações. Se o U de K é maior do que zero, eu tenho a energia, o ramo de energia menor
a função de onda fica proporcional ao seno de um meio de casão escalar R, né, ao quadrado. E a energia, a banda de energia maior nessa região fica proporcional a cosseno de meio K ao quadrado. E quando o U tem sinal contrário, é o invertido, né? Quando o U tem sinal contrário, quando o U é negativo, a banda de energia menor é que é proporcional ao cosseno ao quadrado e a de energia maior é de seno ao quadrado. Se a gente olha isso lá para comparar isso com função de onda, módulo ao quadrado, né? Que diz para a gente a densidade de probabilidade de encontrar a partícula, né? O elétron. Se a gente olha isso lá para o caso do átomo de hidrogênio, nós vamos ver que o módulo de cosseno ao quadrado ele representa, ou ele tem uma característica de uma função do tipo, um estado do tipo S, né? Que é esfericamente simétrico. Enquanto o módulo do seno ao quadrado ele tem uma característica mais daqueles lóbulos, né? De um estado do tipo P, né? Bom, então essas são as propriedades gerais de um sistema de dois níveis. E uma conclusão importante que a gente tem aqui é que quando o meu potencial periódico é fraco, os planos de Bragg têm um papel importante, né? Então eu tenho basicamente interferência, ou eu tenho uma grande contribuição do potencial periódico quando eu tenho energias próximas, e eu vou ter energias próximas quando eu estou próximo do plano de Bragg, né? Então, se a minha possível solução passa perto de um plano de Bragg, então existe a chance de eu ter duas energias próximas, ou mais de uma, às vezes três, enfim, né? Eu com certeza vou ter pelo menos duas, e aí eu vou ter essa separação, então, dos níveis de energia. Nós vamos usar isso aqui nas discussões do que vem à frente, que é bastante interessante, né? Mas, por enquanto, vamos concluir essa aula por aqui, e temos mais acho que uma ou duas aulas ainda para encerrar esse capítulo. Valeu, pessoal, até a próxima.